Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para um estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Trouxe o Vitor aqui, que é meu grande amigo, participou do podcast conosco na semana passada e aceitou esse desafio aí, porque sozinho, confesso que é um pouco quanto difícil. Então, você já conhece o Vitor? Dá um alô para a galera aí. A paz do Senhor, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam edificados por essa explicação do capítulo 1 e do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu. Amém. Então, antes de tudo, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, isso me ajuda muito e o YouTube entende e mostra para mais pessoas. Lembrando que esse comentário, esse estudo que nós estamos fazendo, é segundo o que nós estudamos, segundo o que nós achamos, segundo o que nós entendemos da palavra de Deus, né, Vitor? Não é algo. Nós podemos errar, nós podemos nos equivocar, deixar alguma coisa passar, e nós gostaríamos que você comentasse, que você deixasse a sua opinião, a sua dúvida, principalmente, que nós estaríamos muito felizes em responder todas. Então vamos lá para a palavra de Deus? Eu vou ler o capítulo 1. Aí depois nós viemos fazendo os comentários. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Então, até aqui, nós vemos a genealogia até Davi, né? Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido Betseba, a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá, Azá gerou Josafá, Josafá, Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Aqui, aproximadamente no ano 593 a.C. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio e 14 do exílio até Cristo. Amém? Vamos dividir o capítulo 1 em duas partes, né, Vitor? Igual a gente havia comentado há pouco. Então, esse é o capítulo 1, sobre a genealogia. Queria que você fizesse seu comentário sobre genealogia. Então, queridos ouvintes da palavra do Senhor, que nos acompanham, aqui do versículo 1 ao 17, onde o Lucas leu, explica sobre a descendência de Jesus, ou melhor, a origem do rei. Porque Mateus ele expõe primeiramente o evangelho para os judeus, com o desejo de mostrar que Jesus realmente é o rei dos judeus, o rei de Israel e o rei dos reis. Então, ele descreve a genealogia de Jesus, do versículo 1 ao 17. O termo genealogia pode ser definido como uma relação de nomes indicando os ancestrais ou os descendentes do indivíduo. Tendo em vista que Mateus escreveu para os judeus que valorizavam sua genealogia, Paulo teve problema lá na igreja de Corinto com os judeus que se vangloriavam pela sua genealogia, mas Paulo sempre falava: os que são descendentes de Abraão é aqueles que têm a fé em Cristo, não só porque tem uma genealogia. Então ele inicia sua descrição com Abraão, com quem
Deus fez uma aliança eterna e cita Davi com o objetivo de mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, demonstrando assim o seu legítimo direito ao trono. A exposição da genealogia de Jesus serve, aqui no contexto de Mateus, para defender a messianidade de Jesus. Então, ele escreve abrangendo Abraão e Davi principalmente, com o objetivo de provar aos judeus que Jesus realmente tinha o direito do trono de Davi e era o que se cumpria as profecias do Antigo Testamento. Sim. Aqui, então, igual você disse, ele traz que é um cumprimento de uma profecia que seria da a descendência davídica e a descendência abraâmica, né? E um fato interessante, igual nós havíamos comentado antes, é que aqui na genealogia cita o nome de 5 mulheres de Jesus. Então você imagine, nos tempos de hoje já existe sobre o machismo que está dominando, então você imagina 2000 anos atrás, no, naquela parte do mundo ainda, né? Então aqui nós vemos, cita o nome de Tamar, Raabe, que não era a verdadeira mãe de Boaz, mas era a mãe no sentido de um antepassado na linhagem, né? E vemos Betseba, Raabe, que era uma prostituta, né? Isso. Raabe é uma prostituta, então nós podemos ver que Deus aqui, e depois a Betseba, que foi amante de Davi, e causou a morte, inclusive, do amigo de Davi, onde ele enviou para a linha de frente, nós podemos ver que elas foram citadas na genealogia do Cristo, do Salvador. Então nós vemos que Deus, ele é especialista em pegar aquilo que é confuso, aquilo que é um caos e fazer o quê? Fazer uma coisa boa. Então, isso fica até uma palavra para você que nos assiste. Não importa a sua família, não importa o caos que você viva, Deus consegue extrair algo bom daí, né, Vitor? Glória a Deus, é verdade. Raabe, por exemplo, é uma gentia também. Exatamente. E Raabe, como uma prostituta, ela ajuda os espias a olhar ali o território ali de Jericó, lá no livro de Josué. Então, salvo engano, eu acredito que ela está até lá no Heróis da Fé, do capítulo 11 de Hebreus, porque ela teve fé no Deus de Israel, né? Então, serve também como uma mensagem da graça de Deus, né? Alcançando a todos os povos e até o mais vil pecador. Exatamente. Então, aqui nós podemos ver. E mais adiante, nós vemos aqui, ó, no versículo 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. E Jacó, no 16, gerou José, marido de Maria. Nós vemos, principalmente a Igreja Católica, né, citando muito Maria e não desmerecendo, porque foi uma mulher íntegra, que recebeu o nosso Senhor, mas a importância de José. José, ele que era o descendente, se nós vermos aqui na genealogia, ele que era o descendente de Davi. Então, nós vemos a parte de adoção, inclusive a parte que você falou ali que Paulo se refere que nós, pela fé, somos descendentes de Abraão. Então, isso não necessariamente traz para nós que nós precisamos estar realmente na genealogia dele, é, geneticamente falando, sanguineamente falando. Não, pela fé, por adoção, somos adotados por Deus, sendo cordeiros de Jesus Cristo, então estando em Jesus Cristo, somos adotados, assim eu diria, por Deus, e também somos merecedores da terra prometida que Deus prometeu a Abraão, e também serve para nós essa promessa, né? E através de José, Jesus entrou na linhagem correta, né, para Mateus comprovar para os judeus que ele era descendente de Davi, Sim. né? Então, José, ele simplesmente é marido de Maria, não é o pai de Jesus, porque na verdade aqui aconteceu um grande milagre.
obra grandiosa de Deus, que foi Jesus vir ao mundo através de Maria sendo virgem. E é interessante dizer que José também não se deita com Maria depois que se casa, né? Então Jesus ele veio de uma virgem, mas também foi concebido de uma virgem, ou seja, não teve nenhum ato sexual da parte de José e Maria, mesmo depois sabendo que Maria estava grávida. Então José serviu para que Jesus estivesse na linhagem e os judeus entendessem que Jesus tem direito ao trono de Davi. Amém. Você lê para nós do 18 para frente, por favor? Diz assim a palavra do Senhor: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos, eu vou fazer um rápido comentário, depois quero passar a palavra para o Vitor. Então nós vemos aqui, eu listei 4 características. Uma que fica no 19. Por ser José, seu marido, um homem justo. Então aqui, Mateus já cita que José era um homem justo. E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Não como hoje no noivado, quando durante o noivado você pode terminar. Noivado, na verdade, naquele tempo não existia. Hoje o noivado e o namoro é a mesma coisa, se nós formos ver pela lei, assim, é a mesma coisa. Nós podemos terminar um noivado do nada, né? Sem justificativa, não precisamos de justificativa. Naquele tempo, ela já era esposa dele, só não haviam consumado ainda o casamento. Depois o Victor vai explicar um pouco também a respeito disso, sobre os dotes, etc. Mas aqui então, José era misericordioso, querendo não expô-la, não querendo expô-la à desonra pública. Então ele era justo e misericordioso. Pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, então aqui até falei com o Victor, se fosse no nosso caso, se durante o noivado nós não tivéssemos relações com a nossa mulher ainda, com a nossa noiva e ela do nada chegasse grávida, garanto que nenhum homem teria a mesma atitude de José, ficaria pensando. Ele pensou, então José era justo, misericordioso e prudente. José não tomava nenhuma decisão precipitada, né? Nós vemos que ele é um exemplo de prudência. No 20, mas depois de ter pensado nisso, né, como eu acabei de dizer, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema ao receber Maria, sua esposa. Igual o Vitor leu. Então, ele decide aceitar isso. Aqui diz no 24: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha dito. Então ele ouviu a voz do anjo do Senhor, ele ouviu o que o Senhor tinha dito para ele, mas não teve relações com Maria, enquanto ela não deu à luz, como o Vitor leu. Nós vemos que José era santo, José não profanou aquilo que o Senhor tinha feito, com milagres, ele não. Maria ele era um templo que foi depositado a semente que viria Cristo, né? O nosso Senhor, o nosso Rei, o Rei dos Reis.
Então, essa última parte revela todas as outras. Só o fato dele ter sido um homem santo já diz que ele era justo, misericordioso e prudente. Então nós podemos ver o quê? Que quando nós somos guiados e nos santificamos, não nos profanamos, não nos sujamos, nós nos tornamos justos, misericordiosos e sensatos, prudentes. Né? Agora eu vou passar a palavra para o Vitor, quero que ele faça alguns comentários sobre isso. Como você bem disse, né, Lucas? Naquela época o noivado era diferente de hoje. Sim. Hoje a gente pode terminar a qualquer momento, que nem no caso, no meu caso, eu estou num noivado, eu posso terminar ou ela terminar a qualquer momento. Já na época de Jesus, o noivado tinha um certo acordo, já tinha sido pago um dote, já estava tudo certo e você usou bem o termo certo, só não tinha sido ainda consumado o casamento. Então, até parece algo assim muito estranho, como você disse, Maria parecer grávida, sendo que eles não tinham tido nenhum tipo de relação. E José, por ser um homem justo, íntegro, como você destacou, ele não pretendia deixá-la na frente dos outros. Por quê? Dois motivos. O primeiro é que, se fosse comprovado realmente que ela tinha adulterado, ela teria que ser apedrejada até a morte, segundo a lei, da época. E a outra questão é que, se ele se separa dela publicamente, ela teria um filho, uma mãe solteira naquela época, sem nenhum tipo de cuidado do governo. Não é que nem hoje, que tem Bolsa Família, tem várias outras coisas, né? Auxílio emergencial. Naquela época não tinha isso. Então José, ele agiu de forma justa, íntegra, misericordiosa, como o Lucas destacou, tendo cuidado de Maria. Então o anjo aparece a ele, porque ele tenta até se livrar dessa situação, né? Cuidando de Maria, procurando que as responsabilidades iriam cair todas nele. Mas nós vemos o cuidado de Deus, porque Deus não deixa isso acontecer enviando um anjo, que lá no Evangelho de segundo escreveu Lucas, vai dizer que era o anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel aparece a ele e diz para ele não deixar Maria, porque o que estava sendo gerado nela era gerado pelo Espírito Santo. Então, a gente vê o cuidado de Deus para concluir os desígnios de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação para nós, um ensinamento para nossa vida, que quando nossa vida está nas mãos do Senhor, quando nós nos entregamos a Cristo, Deus ele tem cuidado em concluir os desígnios dele na nossa vida. E ele tem esse cuidado agindo de forma soberana, segundo a vontade dele, para cuidar de nós. E é isso que ele fez nesse momento, ele cuidou tanto de José, quanto de Maria e quanto do seu filho Jesus, né? Então nós vemos esse cuidado de Deus com eles. Agora nós vamos para o capítulo 2. Eu encerro aqui. Acredito que você também o capítulo um ou tem mais algum comentário? Dá para fazer mais um comentário? Do um? Pode fazer então. Outra coisa que eu queria destacar é que o anjo, nós vemos duas apresentações, né, de Jesus. O anjo ele apresenta que o menino que iria nascer tinha o nome de Jesus, isto é, Deus que salva, o Deus é a salvação. E a outra apresentação é de Mateus, inspirado pelo Espírito, apresenta esse menino que estava prestes a nascer. Ao aplicar a profecia de Isaías, o apresenta como o Emanuel, isto é, Deus conosco. Então o anjo fala que Jesus é o Deus que salva e Mateus apresenta como o Deus conosco, isto é, o próprio Deus encarnado, desejando salvar a humanidade, né? Então há essa apresentação já logo de início e entendemos que somente em Cristo há salvação, porque ele é o Deus encarnado.
Ele tomou a forma de homem, sendo Deus, ele tomou a forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz por causa dos nossos pecados. Amém. Se nós pudéssemos e quiséssemos resumir o que é o Evangelho, que é a boa notícia, né? O que é o Evangelho? É Emanuel, Deus conosco. De Gênesis a Apocalipse, é Deus buscando estar no meio, se relacionar com o homem. Então, Emanuel, de Gênesis a Apocalipse, é o que melhor simplifica o Evangelho, o que é o Evangelho, que é a boa notícia de Deus querendo habitar com o homem, salvar e habitar com o homem. Pode sim. Só mais um comentário e eu encerro o capítulo 1. Billy Graham disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. É maravilhoso esse comentário do Tremendo. Billy Graham. É absurdo você pensar nisso, né? Então vamos para o capítulo 2. Eu vou ler até o, o 13, só conferir. Isso mesmo, eu vou ler até o 12, perdão, e você lê do 13 até o 23. Então tá, vamos lá. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, que mostra a profecia por Miqueias, que fica em 5, o versículo 2, nos dias do rei Herodes, aqui é Herodes o Grande, né? O primeiro que construiu o templo, certo? Exato. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos e secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Que o primeiro migué da história. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu vou fazer uns comentários aqui, Vitor, e depois passo para você, como nós fizemos no 1. Então aqui nós vemos os magos vindo, né? E aqui não é 3 magos. Muitas pessoas dizem que são 3 porque por causa dos 3 presentes, como você disse. Mas a palavra de Deus não diz que eram 3. Nós sabemos que eram mais de um, porque diz magos. Então o que está no teatro não é verídico aquilo, mas pode ser que seja 3, mas não é certeza que são 3. Chegaram a Jerusalém e aqui diz: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Aqui eles vieram e já falaram para Herodes que eles vieram buscar onde está o menino que é rei, que é o próximo rei. Mas vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui não era apenas um rei comum, apenas um rei que governaria aquele povo, mas sim um rei divino, um rei que era Deus, porque eles vieram adorá-lo. Então essa parte adorá-lo nos dá
nos dá a entender que eles vieram atrás de um Deus, que realmente era Deus. Esses magos aqui, possivelmente, eles estudaram os ensinamentos de Daniel, né? Eles vieram da, como é que é a palavra que, não, que você disse que eles eram Astrólogos. astrólogos, né? Então, pelos ensinamentos de Daniel, que deixou sobre os estudos que eles fizeram, eles aprenderam a ler as estrelas, e o Vitor vai fazer um comentário depois como Deus usa a linguagem que nós entendemos, e vieram adorá-lo. E quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado com toda Jerusalém. Então aqui nós vemos também que, conjecturando aqui, eles vieram perguntando: onde está o rei? Onde está o rei nascido? Onde está o menino que nasceu? Nós viemos adorá-lo, onde está? Então eles vieram procurando pelo caminho, né? E aqui eles dizem também que nasceu em Belém, então para concretizar a profecia de Miqueias. Mais à frente, é, Herodes enviou os magos a Belém e pediu para que eles informassem, para que ele fosse adorar esse rei. Mas ali era uma mentira, ele queria matá-lo, né? Então nós vemos que o versículo anterior que eu li, aonde Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, nós vemos, né, Vitor, que ali ele era apenas um menino recém-nascido. Mais à frente nós vamos ver sobre a idade que Jesus possivelmente tinha, que era de 0 até 2 anos, mas ele já era uma ameaça para o rei, os reis, os reinos deste mundo. Ele já deixava os reis preocupados, né? E aqui nós vemos que Jerusalém, o povo, ficou em dúvida se realmente o Messias estava ali. Então isso também que desperte um temor em nós. Eles estavam ali, eles eram o povo, onde o Messias viria, havia nascido, era o povo da onde saiu Jesus, e eles não perceberam isso, eles não sabiam se isso era verídico ou não. Então, que isso desperte um temor no nosso coração, de nós, como um povo de Deus, às vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos atentos ao dia da visitação do Senhor, quando o Senhor nos visita. Depois de ouvirem isso, em seu caminho, a estrela que tinham visto foram para o Oriente, até finalmente parou sobre o lugar. A Bíblia do Expositor, que é essa daqui, inclusive recomendo você adquirir, diz que, assim, não em Belém, mas em outro lugar, talvez Nazaré. É um comentário do expositor, esse, né? Não é algo que está na Bíblia, é apenas um comentário. Não tenho as fontes da onde ele tirou isso, mas é um bom cristão, faz bons comentários, né? Quando encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, adoraram e abriram os tesouros e lhe deram os presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui nós vemos nos teatros, nós vemos no cinema, os três magos em volta de um estábulozinho, no estábulo onde Jesus estava, né? Não era. Quando eles chegaram, Jesus já estava na casa. Não foi onde ele nasceu, certo? Então, Jesus já estava provavelmente limpo, estava com a sua mãe ali, mamando, fazendo qualquer outra atividade, mas não estava ali no ato do nascimento. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Então Deus cuida dos detalhes, né? Deus avisa, o inimigo sabe de tudo, mas Deus te cuida para que o inimigo não te persiga e acabe com aquilo que é plano de Deus. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor para ele concluir com mais alguns comentários. Amém, maravilha. Agora no capítulo 2 a gente vai ver Mateus querendo expor o reconhecimento do rei, né? No capítulo 1 foi falado sobre a origem do rei, a sua descendência, do versículo 1 ao 17. No versículo 18 ao 25, o nascimento do rei. E no versículo 1 ao 12, o reconhecimento do rei. No versículo 3, a Bíblia diz que Herodes ouviu e ficou perturbado, né? E
Na verdade, como o Lucas citou, e realmente é o que aconteceu, Herodes ele ficou perturbado porque os magos reconheceram Jesus como o rei dos judeus, e isso, querendo ou não, trouxe uma ameaça para o trono de Herodes. E é que nem você falou, o primeiro migué, né? Porque você vê que ele chamou os magos secretamente no versículo 7, né? E falou: "Ó, a hora que vocês acharem ele, chamem que eu também quero adorá-lo. Mas Deus que conhece os corações, né? Sabia da verdade. Exato. Deus que sabe e conhece os corações, sabiam que Herodes estava agindo de forma hipócrita, querendo, na verdade, assassinar Jesus. Ele demonstra isso mais para frente quando manda matar as crianças, né, até 2 anos de idade. E também no versículo 3 fala sobre o povo também. Toda Jerusalém estava ali e ouviram aqueles magos dizendo que viram aquele sinal da parte de Deus. Então, possivelmente o povo ficou em dúvidas se realmente era aquele menino que estava perturbando Herodes, que era realmente aquele homem, o Messias, que iria tirar eles do jugo de Roma. Acredito que todos sabem que nessa época, Roma que mandava ali em Israel, em Jerusalém, e o povo estava sob o jugo de Roma, precisava pagar impostos e, e outras questões também. Então, o povo judeu eles tinha uma visão que Jesus viria para libertá-los deste jugo e não do jugo do pecado. Mas Mateus e os outros evangelistas sempre apontam para Jesus como o Salvador. E o Lucas pediu até para mim fazer um comentário que Deus ele fala conosco da maneira que nós entendemos, né? Os magos, como o Lucas disse, eles estudavam astrologia, então eles compreendiam sobre as estrelas, sobre outras questões referentes à astrologia. Então Deus mostrou para eles através de um sinal que era uma estrela. Então eles compreenderam. Isso serve de lição para nós, que Deus fala conosco da maneira que nós compreendemos, principalmente, claro, pela palavra de Deus. Mas podemos dar um exemplo, às vezes existe uma pessoa dentro da igreja que é analfabeta, Deus pode falar com ela através de um sonho, através de uma visão. É a forma que ela vai compreender, né, a vontade de Deus. E outro comentário que eu queria fazer é o versículo 11 e o 12, que eu quero comentar que os magos, eles reconhecem o verdadeiro rei. Por primeiro, os magos, eles adoram a Jesus. Depois oferecem presentes muito caros. Aqueles presentes como o ouro, o incenso e mirra, na época de Jesus era muito caro. A mirra mesmo, segundo alguns historiadores, até dizem que era o valor de um mensal, salário mensal de um trabalhador. Era uma pequena dose de mirra. Então era algo muito caro. Mas eles oferecem reconhecendo que Jesus é o verdadeiro rei. Isso é muito interessante. Aponta para nós o que nós temos oferecido para Cristo, o melhor ou só aquilo que está à nossa disposição, a sobra, exato, a sobra, será? Ou nós temos oferecido o melhor, né? Eles ofereceram o melhor. Isso. Então é algo que nós devemos refletir. E eram magos que estudavam astrologia, segundo praticamente todos os historiadores. E nós que servimos, reconhecemos Jesus como o Rei, às vezes não queremos oferecer o nosso melhor, mas que possamos, através desta palavra, oferecer ao melhor a Cristo. Amém. E um comentário também é que várias vezes nós deixamos para a segunda opção. Eu falo aqui da minha oferta. Eu tento tirar o meu dízimo, tirar essas partes logo no início. Quando eu pego alguma coisa, eu já faço isso por primeiro. Porque Deus, quando nós oramos, nós esperamos o que de Deus?
que ele resolva o nosso problema, que ele pegue e nos trate com prioridade. Então nós devemos tratar com prioridade Jesus, né? Nós não devemos ficar ali às vezes colocando obstáculos. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Não, primeiramente adore o Senhor, reconheça ele, coloque ele no lugar. Eu vi uma expressão: Jesus não quer estar em primeiro lugar da sua lista. Ele quer ser o papel onde você escreve os seus objetivos. Então coloque o Senhor à frente. Você lê para nós do 13 adiante? Uhum. Diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Então vou fazer novamente o comentário e depois passo a palavra para você. Aqui nós vemos, eu queria destacar o versículo 14 e o versículo 21. No 14 diz assim: Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. No 21, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. José aqui é um exemplo de fidelidade, um exemplo de confiança, um exemplo da verdadeira condução do Espírito Santo na nossa vida. José em nenhum momento ele questionou, mas será que lá não vão tentar matar o menino? Será que lá não vão fazer algo para nós? Não. Todos os versículos diz que quando ele recebe um sonho, e levantou, tomou o menino e sua mãe e foi. José, quando é advertido, orientado pelo anjo do Senhor, que hoje nós temos o Espírito Santo, ele não coloca em dúvida, não coloca em xeque a palavra de Deus. Ele pega e já age na mesma hora, de imediato, de prontidão. Então, que nós possamos trazer para nós esse exemplo de prontidão, né? Aí aqui ele foi para o Egito, no versículo 14, também para trazer a profecia, né, que eu chamarei o meu filho do Egito, mas também, como eu disse na introdução do livro de Mateus, nós temos o vídeo no canal, que Jesus é representado, usa para representar Moisés, né, que ele seria o novo libertador, o novo libertador. Então aqui ele vai para o Egito para também se cumprir aquilo que foi acontecido com Moisés. A história é similar. E a morte de Herodes, assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito na profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, aqui nós vemos que Jesus, aqui a comprovação que Jesus tinha no máximo 2 anos.
E também como Moisés foi mandado assassinar os meninos, porque naquela época o faraó ficou com medo do libertador, né? E então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias sobre os filhos, então a morte de várias crianças. E depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. E novamente José foi para lá, né, de prontidão. Mas ao descobrir que era Arquelau estava reinando, ficou com medo que ele vingasse seu pai, vingasse aquilo que a desobediência dos magos, e ele foi para Nazaré. Tem um comentário aqui na Bíblia do expositor que eu vou ler, que Nazaré era uma cidade da onde era desprezado as coisas lá, né? Se eu não me engano, é Felipe que diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, não é, é Felipe? Acho que foi o Felipe, no Evangelho de João. É, foi Felipe, né? Se eu não estou enganado, se puder conferir para nós. Mas diz assim, ó, a palavra nazareno é empregada para demonstrar a ação em vez da localização. Então, aqui, quando é dito nazareno, é por conta não apenas de Nazaré, mas sim da questão da ação, o que significava nazareno. E nazareno significa desprezado, assim como Nazaré, a cidade, era desprezada. Então nós podemos ver que nosso Senhor seria desprezado. Assim como várias vezes eu costumo dizer, mas eu sou cristão, eu não nego a Jesus. Nós negamos a Cristo todos os dias quando nós pecamos. Não tenha medo de dizer assim, Jesus, eu te neguei. Não seja hipócrita quando você vê algo no seu celular, quando você faz algo que não devia, você está negando a Jesus. Então, nós, até hoje, naquele tempo ele foi desprezado, como nós dizemos. O povo de lá não reconheceu a visitação do Senhor. Nós, assim, também não reconhecemos o Espírito Santo dentro de nós e damos voz à nossa carne, também tratando Jesus como desprezado, eu diria assim. Agora eu passo a palavra para o Vitor para ele fazer as considerações, os comentários, as considerações finais aqui, e nós estarmos encerrando esse primeiro dia de estudo que foi o capítulo 1 e 2. E eu vou dizer que eu já saí daqui bem edificado, porque eu não tinha parado para pensar que é como se fosse um tipo de Moisés, né, que você citou. Eu não tinha parado para analisar isso, então já saí daqui edificado por isso. Mas vamos lá. No versículo 13 ao 15, nós vemos novamente o cuidado de Deus sobre todas as coisas, seu cuidado soberano através de um sonho. Deus fala para José ir pegar a mãe de Jesus, Jesus, e ir para o Egito. Então, por quê? Porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir o que eu disse antes. Quando nossas vidas estão nas mãos do Senhor, Deus ele tem cuidado de nós em meio à perseguição. Porque você pode pensar, mas como que Deus estava cuidando deles se eles estavam sendo perseguidos? Herodes queria matá-lo. Mas na perseguição você vê o cuidado de Deus. Aqui eu tenho certeza que o Lucas já passou alguma perseguição, como eu também já passei, e eu vi os cuidados de Deus na minha vida, e ele viu os cuidados de Deus na vida dele. E você que está aí ouvindo, se a sua vida está entregue nas mãos do Senhor e você está passando perseguição, confia que Deus está direcionando você, está trabalhando em você como estava trabalhando nessa situação e cuidando deles, no caso de Jesus, principalmente. No versículo 16 ao 18, eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia está citando aqui que Herodes ele ficou enfurecido e quis matar, né? Procurando matar Jesus, ele manda matar as crianças, né? Os meninos de 2 anos para baixo. E eu quero dizer o seguinte, que Herodes estava sendo direcionado por Satanás para matar o Filho de Deus. Porque eu já ouvi, eu já ouvi, Lucas, muitos pregadores dizendo assim que quando Jesus estava sendo crucificado, havia uma festa no inferno. E na verdade isso é mentira, é antibíblico. Porque na verdade o que o inimigo, o que o diabo não queria era que Jesus oferecesse esse sacrifício por nós. Então ele usou aqui Herodes
para querer matar Jesus, para que Jesus não chegasse a esse momento para oferecer esse sacrifício por nós, um sacrifício eterno, como o escritor aos Hebreus diz. Porém, Deus ele já tinha providenciado aqui o escape. E Deus sempre providencia o escape para nossas vidas. Eu quero citar novamente: se a nossa vida está entregue para Jesus, Deus providencia o escape. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos e o qual nós estamos falando nessa noite, nesse momento, é o Deus de toda providência. Ele sempre providenciou aquilo que nós necessitávamos. Nesse caso, eles necessitavam de uma fuga, necessitavam ser escondidos e Deus os escondeu no Egito. E depois Deus ainda através de um sonho manda ele voltar, falou que, ó, aqueles que procuravam matar o menino já morreu. É Deus direcionando todas as coisas. No versículo, Deixa eu fazer Aham. um comentário sobre isso, que eu preguei no setor 4 ali, você falou e Lembrou. acendeu aqui. Isso é muito importante. Se nós pegarmos Gênesis, Jesus diz: da mulher sairá uma semente, e essa semente pisará na cabeça da serpente. Ali Satanás recebeu a maior profecia da vida dele, que ele morreria, que Jesus viria para pisar na cabeça dele. Ele não sabia que era Jesus, não sabia o nome, quando e onde nasceria. Por isso que ele mata Abel, por isso que ele tenta matar Moisés. Tudo isso Satanás tramando o quê? Matar a semente que viria e pisaria na cabeça dele. Todas essas vezes que nós vemos um assassinato na Bíblia de alguém que recebia uma promessa, ali Satanás, em Gênesis, achou que Abel, porque ele já pensou no imediato, que essa semente já nasceria, que Deus já resolveria esse problema. Então ele coloca o ódio no coração de Caim para matar Abel. E depois ele coloca o ódio no coração e o medo no coração de Faraó para matar Moisés. Tem outros para trás também, mas é o que eu estou lembrando, para matar Moisés. Porque achando que Moisés pisaria na sua cabeça. Porque ficou sabendo que era um libertador, então já imaginou, é a semente que vai pisar na minha cabeça. Porque Satanás, ele sabe do que vai acontecer. Por que que Satanás nos tenta todos os dias? Porque ele sabe que vai acontecer, mas ele não consegue saber quando, quem, por onde, porque assim como ele sabe dos nossos passos, a palavra de Deus diz para nós entrarmos no secreto, porque no nosso secreto com Deus, Satanás não pode sondar. Ele sonda as nossas atitudes, coloca setas no nosso pensamento para tentar corromper, coloca geralmente orgulho. No livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz diz assim: quando não pecar, coloque na sua cabeça, faça-o sentir orgulho por não ter pecado. E quando ele acender a luz amarela, que ele está sendo orgulhoso, faça-o sentir orgulho por ter percebido que está sendo orgulhoso, e assim sucessivamente. Então, Satanás ele sonda esse tipo de coisa, mas ele não sabe quando Jesus voltará para acabar com tudo isso. Ele não sabe quando nós morreremos. A data da nossa morte só está nas mãos de Deus. Então, Satanás ali estava preocupado e tentou matar Abel, Moisés e agora Jesus, igual você diz, para que não se concretizasse a profecia que Deus fez no início dos tempos, em Gênesis. Esse era o comentário que eu tinha para fazer. E complementando, de todos esses exemplos que você citou, Deus estava no controle. Por isso que de Gênesis a Apocalipse, todos podem ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todos que confiaram em Deus nunca jamais foram abandonados. Todos, né? Não há ninguém que confia no Senhor e é abandonado. Deus sempre cuida do seu Até o povo. Abel que morreu, depois teve outro descendente, que era o outro filho, Sete, e dali veio. Exato. Então, é verdade, o inimigo sempre tentou destruir, mas Deus sempre esteve no controle. Graças a Deus também, né, no nosso testemunho, o inimigo sempre tentou nos destruir, mas Deus esteve no controle. Glória a Deus por isso. Eu encerro aqui o comentário e depois eu quero fazer uma conclusão de que
como o Lucas citou aqui, a questão de Nazaré, né? Ele será chamado Nazareno. E foi Filipe mesmo que disse: pode vir coisa boa de Nazaré? Lá no Evangelho de João está escrito isso. Eu quero dizer que Mateus ele quer apresentar Jesus como alguém que seria desprezado, e no decorrer do Evangelho nós vemos o povo desprezado. No Evangelho de João ele escreve dizendo que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Se referindo aos judeus. Eu quero dizer o seguinte, que você quer ser cristão e servir a Deus de verdade, você vai ser desprezado. Uma hora ou outra você vai ser desprezado, porque Jesus foi desprezado. Ele disse que o mundo odiaria, então também odiaria todos que seguissem ele. Então, muitos desistem da caminhada porque é desprezado, porque sofre perseguição. Não faça isso. Quando você estiver passando por isso, lembre-se, você está no caminho certo, você está seguindo a Cristo de verdade. Então, isso é uma aplicação para a nossa vida. Assim como Cristo foi desprezado, nós também seremos. E eu concluo dizendo o seguinte, que Deus está no controle da vida dos seus filhos. E eu estou me referindo aos que estão em Cristo. Não, porque não é todos que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador e receberam a adoção, a qual você citou no início do comentário, os direcionando em todo o seu caminhar. Deus tem cuidado em cada detalhe para se cumprir o seu próprio desígnio em nossas vidas. Precisamos ser obedientes como José, ao ouvir a voz do anjo e obedecer. Assim sempre teremos certeza que o Senhor nos guia nas perseguições, nas dificuldades e tudo coopera para o nosso crescimento espiritual. E assim eu termino a minha parte, em nome de Amém. Jesus. Também já encerrei. Que você tenha sido edificado, que você volte na semana que vem para mais um estudo. Eu gostaria de fazer isso todos os dias. Seria muito bom, mas dentro das possibilidades nós vamos gravando. O Vitor, dentro das possibilidades dele também, acredito que ele virá me ajudar aqui. E é até melhor que eu falo um pouco, você completa, daí aquilo me lembra de algo igual aconteceu agora. Isso é maravilhoso. Então que você volte na semana que vem. Todos os dias eu vou estar postando os devocionais. Fiz uma pausa porque estava em reforma, mas agora voltarei a gravar os devocionais. E que você tenha sido edificado. Fique com Deus e aguardamos você na semana que vem. Amém? Amém.